hoje vamos conversar com uma das pessoas mais famosas que eu sei que você já viu aqui no Tocantins. Pensa um homem diferenciado, sabe? Homem que você vê ele de chapéu um dia, entendeu? Um dia ele tá assim de paletózinho e gravata ali, tá entendendo? Um dia tá com uma roupa do agro, sabe? Pensa um homem que não tem tempo ruim, sabe? Pensa um homem que ele anda em todas as camadas da sociedade e sempre se destaca. E você vai conhecer um pouco mais, mas eu vou deixar dessa vez que ele fale o próprio currículo, porque ele tem um currículo diferenciado, viu? Novamente, é uma daquelas pessoas que quando passa pela porta, tá de boca fechada ainda, mas você já sabe quem é. Nós vamos conversar hoje com Rogério Ramos, mas primeiramente vamos chamar o intervalo, tá? Daqui a pouquinho, tá bom? A gente já para aqui, foca um pouco mais nele. Mas, Rogério, foi um prazer te receber aqui até agora, Todo viu? meu. Prazer imensamente meu, tá Todo bom? meu. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui falar com o Rogério e você vai ver por que vale a pena conversar com esse homem que está à frente do órgão, assim, de uma entidade de classe fantástica que você sabe que precisa, que é o SEBRAE. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Na correria do dia a dia, existe um lugar onde o tempo desacelera e os momentos ganham mais significado. Um ambiente para quem busca cafés especiais, brunches exclusivos e sabores marcantes. Transformamos encontros simples em experiências memoráveis. Seja para começar o dia ou para uma pausa na rotina, a Externa Café convida você a viver cada momento com mais leveza. Externa Café Palmas. Viva essa experiência! Sabe qual é a dica top do verão? Cera depilatória quente Ifigene. Um produto 100% natural que facilita a retirada dos pelos com o cuidado que sua pele merece. Compre nas melhores lojas ou no site. Ifigene Cosméticos, realçando sua beleza. Colorê, mais do que uma loja, um lugar onde você encontra inspiração para tornar momentos simples em especiais. Uma loja acessível que valoriza os detalhes para presentear e celebrar. Ambiente agradável, atendimento encantador, onde você se sente à vontade para dar asas à sua imaginação. A Colorê preza pelos detalhes. Preparar uma festa, montar um presente para surpreender. Colorê, feita para encantar você em cada detalhe. Bolos do Sítio, melhor bolo do Brasil. Essa delícia vai conquistar você. Bolos fresquinhos todos os dias, pão de queijo quentinho, biscoito de parmesão crocante e opções especiais. Bolos sem glúten, sem lactose e até sem açúcar. Perfeitos para o café, para presentear ou para os seus eventos. Bolos do Sítio Palmas. Tradição, qualidade e muito sabor, bem pertinho de você. E voltamos com uma das pessoas mais interessantes que você vai conhecer aqui nesse programa, Rogério Ramos. Mas eu vou deixar que ele se apresente para você, que ele conte um pouquinho sobre o currículo que ele possui desde muito jovem. Rogério, mais uma vez um prazer te receber aqui. Todo meu, irmão. Você é diferenciado disso. Você sabe disso, viu? Obrigado. Começa contando pra gente quem é o Rogério enquanto pessoa, sabe? O Rogério, o ser humano, entendeu? Que veio da onde, nasceu aonde, formação acadêmica, chegou até aqui. Para que as pessoas possam entender que onde você está teve uma trajetória. Por gentileza. Bom, eu sou um pioneiro de Palmas, né? Estou aqui desde o início da cidade. Tive a oportunidade de trabalhar com figuras muito interessantes que me ensinaram muito. Dentre vários, o nomino Siqueira Campos. Fui secretário de Siqueira Campos e aprendi muito com ele. Realmente era uma enciclopédia, era um autodidata, alguém muito interessante que me ensinou muito. E, obviamente, nessa minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer um concurso público, eu sou concursado da prefeitura na área do fisco, né? De ocupar vários cargos, né? Fui, durante 15 anos, fui secretário de município 4 vezes, do estado 2 vezes, e acompanhar muitos políticos, muitas pessoas interessantes que realmente acabam que ensinando muita gente. Minha formação é na área de administração, é na área de gestão, né? Trabalhei com isso a vida inteira. Hoje a gente está lá no SEBRAE, que é uma escola de gestão, né? É uma escola de administração que realmente ensina o micro e pequeno empresário a estar no mercado, a ter lucro,
a se projetar. Isso, para mim, além de me fazer bem, é um lugar que eu me sinto em casa, né? E já me especializei em várias áreas, sou especialista na área tributária, sou especialista na área de gestão pública, de políticas públicas, então me dediquei muito a essa aí. E também tenho, paralelamente isso, uma atividade empresarial que é no meio rural, que é onde você alia o descanso, a higienização mental, a atividade produtiva também, né? Então, em rápidas palavras, esse é o Rogério Ramos, alguém que sempre atuou para poder se lapidar para fazer o que uma sociedade precisa muito, que é de ter boas gestões, né? De atuar nesse meio que realmente faz tanto as empresas públicas como as privadas terem resultado e isso acontecer de uma forma que a sociedade se beneficie com isso. Eu sempre falo uma frase que gosto muito, que o desenvolvimento econômico ele precede o desenvolvimento social, né? Então, o desenvolvimento social, ele tendo um bom desenvolvimento econômico, o dinheiro circulando, as empresas indo bem, há abertura para novos empregos, há abertura de divisas, de mercado, de produção e quando tudo isso acontece, a sociedade ganha, né? Então você observa o quanto que esse homem que está aqui, ele está aqui não é à toa, sabe? Hoje ele é diretor do Sebrae, não é porque, como eu falo assim, conhece alguém, não, porque ele merece, porque ele conhece tudo. Ele não conhece alguém, ele conhece tudo, sabe? Ele conhece ali do pequeno ao grande, ele conhece a parte municipal, a parte estadual, ele conhece dentro de uma repartição pública, conhece a parte do agro, conhece a parte do empresariado, ou seja, por isso que a gente percebe que você tem um sucesso muito grande junto ao Sebrae. A gente percebe que, assim, que o Sebrae tem uma cara muito, digamos assim, forte na sociedade palmeirense, tocantinense como um todo, sabe? Porque a gente vê que você faz algo que você gosta. O cargo que você está hoje é diretor técnico, não é isso? Sim, eu diretor de toda a operação do Sebrae, né? A gente coordena praticamente todos os projetos do Sebrae e nesse trabalho a gente faz esse link com todas essas ações que o Sebrae ele é uma alta gestão, né? O Sebrae, e não podia ser diferente porque o Sebrae é uma escola de gestão e obviamente a educação é feita de exemplos, então o Sebrae tem que ter realmente uma boa gestão, tem que ser efetivo nas suas ações, cumprir as suas metas, chegar realmente no micro e pequeno empresário, transformar a vida deles, para que realmente signifique o ser Sebrae, né? E eu te pergunto assim, Rogério, então, de modo resumido, qual que é o papel do Sebrae na sociedade tocantinense hoje? Que você fala bem assim, rapaz, isso aqui não pode faltar, o Sebrae tem que fazer isso aqui primeiro. Você tira pelos números. Hoje, 98% dos CNPJs do Tocantins, registrados aqui na Jucetins, registrados no Estado, na Receita Federal, são de micro e pequenos empresários. Então, nós temos uma expressiva maioria de empresários classificados como micro e pequenos empresários. E o foco do Sebrae principal é a atuação junto a um micro e pequeno empresário, subsidiando, dando apoio, e isso, nós temos várias ferramentas para que isso aconteça. Nós temos a consultoria, você, por exemplo, é um consultor do Sebrae. Sim, gosto demais. O Sebrae é um excelente parceiro para quem está começando, para quem já é grande também. Mas você sabe por que o Sebrae se torna grande e efetivo e tem uma capilaridade grande? Por quê? Nós temos consultores, assim como você, em todas as áreas que qualquer micro e pequeno empresário precisar. A sua área é de RH, é de seleção, de recrutamento, toda essa de constatação e de formação de um bom profissional para atuar nas microempresas. Então, isso é uma área do Sebrae, mas o Sebrae atua no agro, atua na indústria, atua no comércio, atua no serviço, atua no turismo, atua junto ao microcrédito, a obtenção de crédito, a educação empreendedora, que é fantástica, no artesanato, na economia criativa. Então, assim, são várias as áreas e onde o micro e pequeno empresário estiver inserido, o Sebrae tem uma solução, tem um consultor, assim como você, para poder levar a ele as melhores informações e as soluções que ele precisa para aquela empresa dele.
Então, uma empresa hoje, nós temos dados lá dentro do Sebrae, que 80% das empresas, em menos de 5 anos, elas fecham as portas. Eu ia te perguntar isso aí, mas prossiga. Sim. E quando você vai avaliar por que ela fechou as portas, aí 99% fecham por má gestão. Os empresários não estão preparados para estar dentro de um contexto empresarial que venha dar sucesso para ele. Então, são muitas variáveis que influenciam no sucesso de um empresário. Como eu disse, a sua área. Se ele não selecionar um bom trabalhador, não fizer uma gestão de pessoas bem conduzida, ele não consegue ter sucesso no trabalho. Eu digo para todo mundo, Rogério, assim que as pessoas pensam assim, poxa, mas eu preciso ter um bom processo bem organizado na minha empresa, um processo muito bem estruturado. Precisa, é legal, bacana. Mas se você tem um maquinário de ponta, custou R$1 milhão cada máquina que você tem, você comprou 10 máquinas de R$1 milhão, você tem ali um processo muito bem parametrizado, estilo ISO 9001, certo. Você tem ali tudo isso, mas se você não tiver gente para poder tomar conta para você, não tiver pessoas, você não vai conseguir ter sucesso mesmo que você gastou de maquinário caríssimo. Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte, eu acho que as empresas no Brasil, e assim como o Sebrae, tem um defeito muito grande no balanço patrimonial. Não bota as pessoas, né? Não bota as pessoas. Essa é boa. Então, na verdade, está lá listado os carros, os prédios, os patrimônios, os móveis. Os imobilizados lá, aquele monte de coisa. Um monte de coisa imobilizada, só que não lista o seu maior patrimônio. O maior patrimônio das empresas são as pessoas. E é elas que fazem ela viva. Uma escola não é o prédio, é os alunos, é os professores, é tudo aquilo que acontece de forma humana ali dentro, né? Hoje até com influência da IA, mas o ser humano é o primeiro ponto, é a pessoa que realmente realiza as coisas e faz acontecer. Então, de fato, são fatores que o Sebrae olha com intensidade, né? Além de outras áreas na empresa, que nem eu te falei, é uma série de variáveis. Eu considero a gestão de uma empresa a mesma coisa de você estar dentro de uma cabine de um avião, né? Primeiro, você tem que ter alta precisão, porque senão o avião cai. Sim. Segundo, você tem que estar de olho em vários reloginhos. Sim. O reloginho do orçamento, do financeiro, da gestão de pessoas, da produtividade, da precificação, contas do contas a receber, da própria gestão como um todo, linkar tudo isso e fazer tudo isso funcionar a contento. Porque um reloginho daquele, se der alguma coisa errada, ele pode derrubar aquele avião. Então, um fator, né, desse monte de variáveis dentro de uma empresa pode derrubar a empresa. Sim. Então, é por isso que o fato de fazer gestão é realmente você ser um maestro de todos aqueles instrumentos que você tem para fazer a gestão do seu dia a dia. Então, é complexo, não é nada amador. Ah, mas a minha empresa é pequena, eu faturo muito pouco, eu sou um MEI, microempreendedor individual. Olha, você sendo um MEI, você precisa ter responsabilidades de gestão que façam o seu negócio ter sucesso. Não há como você ter sucesso no seu negócio, seja que tamanho ele for, se você realmente não tiver uma boa gestão. Já entrando nessa parte do MEI, tá? Me diga uma coisa, tem muita gente que empreende por necessidade, não tem? A maioria do brasileiro empreende por necessidade. Isso que tem gente que pensa bem assim, tá, vamos lá, hoje eu sou CLT, eu quero poder, de repente, assim, me organizar, daqui a 3 anos eu vou juntar uma graninha, vou abrir uma empresinha, tal, e vou começar alguma coisa assim, que eu vou passar no Sebrae, fazer o Empretec primeiro, vou buscar saber. Alguém faz assim, só que a maioria por necessidade. Como é que é essa parte aí? Primeiro que o brasileiro, ele é empurrado a ser empreendedor por necessidade. Nisso gera uma responsabilidade grande, porque às vezes ele vai para o mercado não estando preparado. A pandemia revelou muito isso. Nós acompanhamos muito isso. O CAGED, né, deu uma queda vertiginosa no número de carteiras assinadas no Brasil naquele período. Automaticamente foi um dos períodos que o MEI, o microempreendedor individual, mais cresceu. Explodiu. Porque o cara saiu da condição de CLT, né, de carteira assinada, para a única opção que ele tinha é de empreender por necessidade, através de um MEI, através de uma microempresa. E ali, uma pessoa que às vezes trabalhava num restaurante, foi para sua casa fazer marmita para poder vender, botar na internet. Aí, por exemplo, foi quando as consultorias de marketing digital cresceram muito, né? Uma senhora que vendia bolo ali na frente da Assembleia Legislativa ou ali na JK, ela teve que ir para casa
fazer esse bolo lá, abrir um Instagram, entrar em contato com todas as pessoas que compravam dela lá dentro do ambiente da Assembleia, lá dentro da JK, das empresas, e fazer com que essas pessoas ou buscassem na casa dela ou ela entregasse. E isso gerou transformações, porque muitas pessoas que deixaram de ser carteira assinada e foram para o mundo empreendedor não voltaram mais, porque lá eles deslancharam, lá eles voaram. Falou, não, aqui que eu me achei. Sim. Então, foi um despertar. Mas, como eu te disse, muitos deu certo, outros não deram certo. Por quê? Porque todos precisam estar antenados nesse processo de fazer a gestão do seu próprio negócio e, obviamente, buscar as técnicas, buscar os conceitos de uma boa gestão. E tá, aí a pessoa começou a empreender por necessidade, aquela coisa toda ali e tal. Aí, de repente, assim, o vizinho começou a prosperar, abriu mais uma portinha, o de cá que está na mesma rua, tem um preço às vezes até mais barato, mas assim não consegue vender, pensar que não fecha as portas aqui. A gente começou a falar um pouco sobre essa questão de que, assim, de 1 até 5 anos, muita gente fecha as portas, né? Uhum. Tá. Mas você tem, assim, esse percentual exato de quanto por cento que o empresariado fecha as portas de 0 até 5 anos? Pois o volume de empresas no Tocantins... Mais que 50%, pelo menos? Por aí. O que ocorre com tudo isso é o seguinte, que as empresas, elas têm condições de crescimento se elas se estruturarem em bons processos, né? E muitas vezes também, esses que não deram certo num determinado negócio, às vezes é aquela coisa, né? Você apanha para aprender. Sim. Então, já num outro momento, num outro negócio, e com mais cuidado, ele teve sucesso. Então, o Tocantins cresceu agora recentemente um número vertiginoso de empresas sendo registradas em Palmas e no Tocantins, de empresas novas, sim, que são pessoas que, uma que buscaram empreender e outra que nós estamos passando por uma transformação muito grande na cultura. E aí já não um empreendedor por necessidade, mas já um empreendedor por característica. Uhum. Nós temos no Sebrae um programa chamado Educação Empreendedora. Essa educação empreendedora a gente qualifica professores, porque hoje na LDB, na Lei de Diretrizes de Base da Educação, no currículo da educação brasileira já tem a educação empreendedora como disciplina. Para quê? Para colocar na cabeça desses jovens que eles podem e devem ser um empreendedor. Às vezes, eu dou esse exemplo que meu pai e minha mãe sempre chegavam para mim e para o meu irmão, se vocês quiserem ter sucesso profissional na vida, vocês façam um concurso público, vocês sejam médico, seja advogado e determina para você profissões que, por exemplo, um concurso público de professor no Tocantins é mais de 400 pessoas para uma vaga. E o que você vai fazer com os 399 que ficaram de fora? Você vai dizer para eles que eles têm que prestar um novo concurso, que eles têm que se frustrar na vida? Não. Se ele tem uma educação empreendedora, uma semente de que ele possa sonhar com o seu negócio e, obviamente, colocar isso em prática, mesmo não tendo terminado o seu curso, né? Fazendo ali um curso na área industrial, não, na área de alimentícia, não terminei o curso, mas eu vou montar meu próprio negócio. E aí começa a produzir, aí já tem alguns fundamentos, já teve conceitos empreendedores, conceitos de gestão no seu dia a dia, ou busca esse conhecimento, porque o conhecimento hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você abre um computador, você abre um celular, você põe ali no GPT, põe no Google, você pega conhecimento do que você quiser ter, né? Mas, Rogério, assim, tá, a gente fala do Sebrae, mas tem muita gente que não sabe, assim, a abrangência que uma consultoria do Sebrae pode trazer. As pessoas pensam assim, não, o Sebrae, ele existe, eu vi dizer que ajuda as empresas, mas ajuda como? Eu nunca tive coragem de ir lá buscar, sabe? Rogério, o que uma consultoria do Sebrae pode fazer por uma empresa para que ela possa sair daquele chamado teto de vidro, sabe? Porque também tem um detalhe que é o seguinte, a pessoa começou pequenininho, rompeu ali, mais do que 5 anos, conseguiu se manter no mercado, né? Saiu de MEI, subiu um pouquinho ali, começou a virar um microempreendedor ali e tudo mais.
Aí chega um momento que a pessoa empaca aqui no chamado teto de vidro, não consegue mais passar daqui, certo? Aí descobre que tem um órgão, ali uma entidade chamada Sebrae, busca ali uma consultoria. O que é essa consultoria do Sebrae, seja lá em qual for a área que a pessoa vai estar buscando, pode ajudar essa empresa que chegou naquele chamado teto de vidro a romper e conseguir atingir o próximo nível? Bom, primeiro eu convido as pessoas a irem até o Sebrae, né? Aquele que quer empreender, aquele que é empresário, aquele que está ali nas suas casas, nos seus comércios, nas suas lojas e que querem romper esse teto de vidro, que busquem esse apoio especializado do Sebrae. Quando eu digo para você que nós temos remédio para tudo, nós temos remédio para tudo. O Sebrae é uma prateleira que tem remédio para tudo. Por quê? Nós temos consultores, assim como você, cadastrados em todas as áreas. E aí você vai chegar lá, vai conversar com um dos nossos analistas e esse analista vai identificar, não, seu problema na sua empresa está na área de precificação. Não, seu problema na sua empresa está na área de recursos humanos. Não, seu problema na sua empresa está na área financeira. Ou está você quer abrir uma exportação, ou você quer ser um franqueado. Enfim, a sua dor vai ser colocada para o Sebrae e o Sebrae vai arrumar a solução para você. E como que funciona isso? Algumas consultorias são gratuitas, o Sebrae fornece pelo lado bem social do Sebrae. Por outro lado, a grande maioria das consultorias para as empresas, a gente subsidia essa consultoria. Então, vamos supor que você precisa de uma consultoria para fazer com que você tenha um atendimento ou qualifique a sua equipe para licitações, para você não vender só para o comércio, né, para a iniciativa privada, mas vender para o setor público. Então, esse é o pulo do gato que você precisava. Então, você vai contratar um consultor que vai aplicar essas informações, né? Vamos supor que isso custa 10 mil. Você vai pagar 3 mil em 10 vezes para o Sebrae, e o Sebrae vai pagar os 10 mil para o consultor e mandar ele vai acompanhar o serviço que ele vai fazer por você. Entendeu? E o Sebrae também tem uma parte que ele paga, assim, ele subsidia parte do valor mesmo, né? Assim, a empresa paga até 70%. Um pedaço ali, né? Alguns casos até 100%, mas em média 70%. O Sebrae paga o consultor e o empresário fica em torno de 30%. Então, está vendo só você que é gestor de empresa, você pensa assim, poxa, mas eu achar uma consultoria, isso é caro, não sei o que lá, não é para mim, o momento que eu estou vivendo não é esse. Vai no Sebrae. O Sebrae vai ajudar você a conseguir um consultor certo. E, gente, falar agora para vocês como alguém que é credenciado lá. Estar credenciado no Sebrae é uma régua alta, altíssima. Ou seja, não qualquer pessoa que consegue estar ali, Sim, não. Porque é bom de quem está quando ali. você chega como consultor numa empresa, não é o Nilo, é o Sebrae que está chegando. Justamente, ou seja, a gente vai representar uma entidade daquele tamanho. Então, o Sebrae precisa pegar todo o seu trabalho, toda a sua proposta, validar, acompanhar e avaliar até o final. Então, a gente faz essa tutela né, desse trabalho dentro da empresa. Agora, é importante que seja você, porque você é o especialista. E você já provou, dentro das suas certificações para o Sebrae, que você é habilitado para desenvolver isso. Então, o Sebrae garante esse serviço. Pode indicar com confiança. Isso. E caso dê errado uma consultoria com alguém, é substituído e é contratada uma nova pessoa para fazer o trabalho e fazer ele a contento. Ou seja, tem garantia. Tem garantia. E a questão das inovações, assim, a questão da tecnologia como um todo, como é que tem sido essa parte de vocês assim, usar a tecnologia para conseguir ajudar, especialmente quem está mais distante, não está... Olha, nós temos um trabalho magnífico na prospecção de startups, né? Tanto na parte de ideação, né, de você criar a ideia, né, de botar em prática essa ideia. Então, as startups hoje permeiam em várias áreas. E a gente tem investido muito na bioeconomia, porque nós temos aí o bioma amazônico e temos o bioma do Cerrado, no nosso estado, e em todos os dois, o micro e pequeno empresário que está lá morando na Amazônia, né, está morando ali no Cerrado, ele pode, de alguma forma, ter lucro com aquilo e já com uma característica não de denegrir, degradar o meio ambiente. Então, tudo isso andando tudo junto. Então, você cria um ambiente de inovação com preservação ambiental, socioambiental, né, com preservação ao ser humano, tudo que é preciso e, ainda assim, gerando renda para essas pessoas, né, que estão lá
e que estão trabalhando com um produto que ele nasceu vivendo com ele ali, né? Então, nós temos trabalhos junto ao Capim Dourado, nós desenvolvemos design para aquelas peças, né, de capim dourado que pegam um valor agregado muito grande quando tem um design que foi um design produzido pelo Sebrae, isto é, nós contratamos consultores para ajudar as nossas quilombolas lá do Mumbuca, por exemplo, a fazer uma joia de capim dourado, a fazer, né, peças magníficas de capim dourado, que agregou valor a elas, né? Então, o babaçu, tantos produtos que nós temos, o próprio piqui, né, que processados e tendo uma condição interessante, o buriti muito usado, o buriti, né, óleos, todos os produtos deles. Então, uma série de coisas que se desenvolvem muito. Então, a gente tem trabalhado muito nessa prospecção, inclusive com bolsas por um período, até essa microempresa, que é essa startup, realmente conseguir andar com as próprias pernas, né, se manter, né, dentro de uma situação. Então, são projetos muito interessantes nessa área de inovação, que é tudo. A microempresa hoje, se não acompanhar os preceitos de inovação, né, então você vê aí o marketing digital, sim, é uma inovação. Sim. Então, hoje as empresas chegam muito mais pelo marketing digital do que de outras formas tradicionais anteriormente. Com certeza. Né? Então, e isso você precisa chegar bem, você precisa se apresentar bem, de forma correta, né? Ter mecanismos de inovação que possam levar ao seu sucesso dentro do seu empreendimento. Rede social para você é importante assim, hoje o empreendedor que ele quer se destacar, ele precisa ter uma boa rede social? Nós temos a consultoria em marketing digital, em redes sociais, né, em toda essa parte de transformar a sua empresa, né, num conceito digital. Então, são consultorias que estão aí servidas, que transformam a sua empresa nesse modelo. Como eu disse, hoje você tem uma ferramenta como o Instagram, Facebook, né, tantas outras, o YouTube, a rede social como um todo, o WhatsApp, que podem ser usadas fortemente para o comércio, né? Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, ela participa de um grupo de 240 mulheres que compram roupas por atacado e botam no grupo e encomendam e vendem, tal, aquela coisa. Então você vê, o WhatsApp reuniu 240 mulheres e estão fazendo compras. Isto é, barato, como se fosse uma loja. Como se fosse uma loja atacado melhor e distribuído para todas e todo mundo ali. Então, isso é uma inovação. Isso é um formato novo e esses formatos novos a cada dia aparecem de forma instantânea, né? Porque tudo isso é criatividade, tudo isso é inovação, tudo isso é modernidade e isso não para. Mas eu digo para você, Rogério, se o Rogério hoje, digamos, ele fosse alguém começando a carreira, e o Rogério, assim, ele morasse em Palmas, fosse alguém começando a carreira, quisesse começar empreendendo, sabe? O Rogério começaria buscando o Sebrae uma consultoria em qual área? Olha, dá essa dica para nós, que assim, como se estivesse começando hoje. Perfeito. Então, você pega essa visão que isso aqui vai mudar a tua vida. Então, não há uma área específica, são várias as áreas. Certo. O Sebrae hoje, se você entrar no site do Sebrae, que é Sebrae Tocantins, temos lá mais de 300 cursos gratuitos em todas as áreas. Qualificação seria a primeira coisa que você buscaria? Na área de gestão, como são de graça, os cursos são de graça? A grande maioria de graça. Nós temos, inclusive, a faculdade Sebrae com pós-graduação em área de atuação empreendedora de empresas. Viu só? E depois? Buscou a qualificação e depois? Obviamente, estruturar esse negócio, o próprio Sebrae pode te ajudar a obter um crédito assistido. Né, você se preparar e ter crédito para poder fomentar o seu negócio com base, obviamente, estruturado com bom estoque, né, com bons equipamentos, né, tudo que você precisa para fazer um bom serviço, né, um belíssimo estoque, enfim. Então, mediante essas coisas, porque, que nem eu te falei, o processo de gestão ele envolve uma série de coisas, não é uma coisa só. O empresário ele tem que entender de muita coisa, ele tem que entender de tributação, ele tem que entender de mercado externo, ele tem que entender de e-commerce. Hoje a maioria das coisas são vendidas pela internet, então como que você é empresário e você não botou a sua empresa no e-commerce? Né? Eu digo para vocês o seguinte, observa só,
Rogério, ele está aqui, vou repetir aqui uma frase do início, não é por acaso, ele conhece de baixo até chegar muito alto, ele galgou vários degraus, ele conheceu todo esse mercado como um todo mesmo, a gente percebe que ele tem essa experiência toda, essa expertise toda, domina aquilo que faz no Sebrae, deu uma dica interessantíssima, busca conhecimento primeiro, aqui embaixo qualificação, o próprio Sebrae ajuda você a conseguir recurso, entendeu? Depois ajuda você a conseguir, através de uma consultoria, se organizar e assim, digamos assim, se profissionalizar. Depois o Empretec também ajuda a pessoa a se tornar um empreendedor. Então o Sebrae é uma escola do início ao final, de você começar devagarinho aqui embaixo aqui, já está aqui, já andando, meio que já voando ali e atingindo ali um certo ponto, conta com o Sebrae. Agora me diga uma coisa para a gente poder finalizar, Rogério. Uma frase de impacto que você vive no seu dia a dia, que a pessoa que quer empreender, que é assim, que não pode deixar de botar na cabeça. Fala para nós, esse é um último conselho para que as pessoas possam entender. Primeiro, você não pode montar uma escola de inglês se não sabe falar inglês. Sim. Você não pode montar um restaurante se você não sabe cozinhar. Você não pode querer ser Uber sem ter experiência em volante. Sim. Né? Então, para tudo aquilo que você ter vontade de fazer, você tem dominância total sobre o conhecimento do que é aquela área. Né? Então, isso é muito importante, você se qualificar e saber ter domínio daquilo que efetivamente você vai desenvolver. Porque as pessoas que procurarem você ou o seu produto, eles têm que entender que está recorrendo a uma coisa profissional. Né? Profissional. Então, eu não quero comprar alguma coisa que me dê problema. Eu quero comprar uma coisa que me satisfaça. E isso é o consumidor. O consumidor está atrás disso. Né? Ele quer ter acesso a essas coisas. Então, se prepara para ser empreendedor. Cumpra realmente aquelas receitas de bolo, enfim. Procure estudar. Porque, por exemplo, esses dias me procurou um empresário, ele perguntando, na verdade ele nem é empresário, ele é um funcionário público que está se aposentando e quer montar uma empresa. Eu falei assim, você vai fazer o seguinte, você quer nessa área? Faça um estudo de mercado. Boa. Um estudo de mercado. Vê se isso aqui cabe em Palmas. Vê se é bom. Depois disso, você faz um plano de negócio. Feito o plano de negócio, bom, vamos começar a trabalhar. Você tem o dinheiro suficiente para montar, você já reuniu as pessoas certas para estar com você nisso, você já fez toda essa seleção, você está dominando bem aquela gestão e aquela ação empresarial que você vai constituir, inicia o seu trabalho. Cumprir o plano de negócio não quer dizer que está tudo certo, não. Você tem que acompanhar esse plano. Você tem que avaliar a sua empresa. Não, como é que eu fui esses 2, 3 meses de empresa? O que está faltando para mim? As minhas metas foram cumpridas? Eu estou realmente tendo um produto de qualidade? Eu fui bem avaliado? Eu tive falhas? Eu não tive? Eu tive sucesso? Então, esse contexto de você atuar profissionalmente dentro do seu negócio é que vai dar condição de sucesso. Gente, conversamos aqui com um professor. Esse homem, no mínimo, assim, um grande já fui professor também. Já também, não já? E sou escritor também. Não, tem um livro na área de administração. Não caberia para a gente poder falar totalmente aqui. Um professor que ensina tudo, sabe? Essa entrevista que ela vai ao ar daqui a poucos dias. Pessoas fantásticas como o Rogério, que assim que nos ensinam a ser quem devemos ser na parte empresarial, contam suas belas histórias de sucesso. Maravilha. De que chegaram ali de muito baixo, estão aqui onde estão. Não deixe de acompanhar domingo, 9h30 da manhã, Rede TV. Rogério Ramos, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço, Foi um prazer conversar com você, viu? E que possamos repetir mais momentos como esse, que assim, é uma aula que a gente ganha. A verdade é essa, viu? Estamos aí. Ficamos aqui, pessoal. Obrigado e até a próxima. Obrigado.